Mônica, vamos passar para o nosso segundo assunto rapidinho aqui, porque hoje tem... Que acaba tendo uma correlação histórica. Exatamente. Já que estamos falando de Lula, né, e do que aconteceu no julgamento de Lula, Cristiano Zanin hoje participa do primeiro julgamento como ministro do Supremo Tribunal Federal. O que você já apurou em relação ao voto dele, hein, Mônica? Olha, Sheila, é até difícil quando eu fui fazer a matéria, que está agora no ar na Folha de São Paulo, que nós vamos comentar aqui, escrever o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, não sai, sabe, no teclado, porque a gente acompanhou tanto, né, ele, o advogado de Lula, e aqueles momentos, e ele está lá e vai dar hoje o seu primeiro voto em plenário. Ele já deu 2 votos, né, no plenário virtual, quando os ministros votam longe, né, de longe, mas hoje vai haver um debate em plenário, vai ser a estreia dele, e vai ser justamente num tema bem polêmico, que é a criação do juiz das garantias no Brasil. O juiz das garantias, como é que é? Hoje em dia você tem um magistrado, um juiz, que conduz as investigações e que depois vê se você é inocente ou culpado, decide se você é inocente ou culpado. A ideia, a lei que foi votada no Congresso, ela determina uma divisão. Um juiz vai ser o juiz das garantias, quer dizer, vai ser o juiz que vai coordenar a investigação, que vai determinar prisões preventivas, prisões provisórias, busca, apreensão, quebra de sigilo telefônico e fiscal em busca de provas. Quando terminar este trabalho, essa etapa da investigação, ele então passa o julgamento para um outro juiz. Para que isso? Para descontaminar o processo. O juiz que vai julgar, ele não vai estar contaminado por esse processo de coleta de provas, né? Bom, e o que acontece? O ministro do Supremo Tribunal, Luiz Fux, houve uma ação, né, contestando essa lei. O ministro Luiz Fux, há mais de 2 anos, sentou em cima disso, né, pediu vista e não devolveu, e acabou devolvendo esse mês, no mês passado, desculpa, e ele votou contra a criação do juiz de garantias, afirmando que não há estrutura no Brasil para tanto. E o novo ministro do Supremo, Cristiano Zanin, deve divergir do Fux e deve votar a favor do juiz de garantias, né? Eu apurei que a tendência do voto dele é essa, e a gente tem ali, além da vivência que ele teve com o Moro, né, que depois foi declarado um juiz suspeito, ele já teve artigos publicados sobre isso, um artigo que foi publicado no site Consultor Jurídico, em que ele aborda, inclusive, fundamentos psicológicos, né, para defender a criação do juiz das garantias. Que fundamentos seriam esses? Um fenômeno, né, que ele cita, junto com uma outra advogada e psicóloga, Graziela Ambrosio, eles citam um fenômeno conhecido como visão do túnel, né, que seria uma tendência humana que é super curiosa, Sheila, que é aquela que diz o seguinte, que toda vez que você tem uma hipótese no começo, tudo o que acontece depois, você valora o que comprova a tua hipótese inicial e despreza o que contradiz a tua hipótese inicial, por aspectos cognitivos do cérebro que deixam, que tem essa tendência, que causam esse fenômeno, né? Então eles dizem o seguinte, que toda vez que atores do sistema judicial, policiais, procuradores, juízes, desenvolvem uma crença, uma suspeita inicial, né, como a Sheila é culpada, então eles se agarram a essa crença inicial e interpretam toda a informação posterior da investigação de forma a comprovar sua suspeita inicial. É bem curioso isso, é um estudo psicológico, foi feito com mais de 100 estudantes, uma das pesquisas sobre isso, né, e que mostravam isso, quem tinha uma suspeita inicial acabava valorando todas as provas, né, todos os indícios que comprovassem a sua suspeita e desprezando tudo o que pudesse contradizer essa suspeita. Então, que seria um fundamento psicológico que justificaria, né, a criação, a instalação do juiz das garantias. Então, a aposta de todo mundo é que o ministro vai votar nesse sentido, pela sua experiência e pelos artigos que já publicou, Sheila. Muito bem.